Empalidecendo, Ivan Ivanovich Panuidin começou a história com emoção. Uma névoa densa cobria a cidade quando, na noite de Ano Novo de 1883, eu regressava para casa. Tinha passado a noite com um amigo, entretidos numa sessão espírita. As ruelas que eu precisava atravessar estavam escuras e eu avançava quase às apalpadelas. Na época, morava em Moscou, num bairro afastado. O caminho era longo, os pensamentos confusos, o coração apertado. «Abandona tua existência, arrepende-te», dissera o espírito de Spinoza que havíamos consultado. Ao pedir-lhe que dissesse algo mais, não só repetiu a mesma frase, como acrescentou: «Esta noite». Não creio no espiritismo, mas as ideias, e mesmo as alusões à morte, impressionam-me profundamente. A morte não se pode evitar nem dispensar. Apesar disso, é algo que a nossa natureza repele. Assim, perdido nas trevas, enquanto a chuva caía miúda e o vento uivava lugubremente, quando à minha volta não se via um ser vivo, nem se ouvia uma voz humana, a alma encheu-se-me de um terror incompreensível. Eu, homem sem superstições, corria a toda a pressa, temendo olhar para trás. Tinha medo de que, ao voltar-me, a morte surgisse diante de mim na forma de um fantasma. Panuidin suspirou e, tomando um gole d'água, continuou. Aquele medo infundado, mas irreprimível, não me abandonava. Subi os 4 andares do meu prédio e abri a porta do quarto. O modesto cômodo estava às escuras. O vento gemia na chaminé como se queixasse de ficar lá fora. Se se cresce nas palavras de Spinoza, a morte viria esta noite, acompanhada daquele gemido. Brrr! Que horror! Acendi um fósforo. O vento aumentou, transformando o gemido em uivo furioso. Os postigos debatiam-se como se alguém os golpeasse. Pobres dos desabrigados numa noite dessas, pensei. Não pude prosseguir no pensamento. À chama amarela do fósforo que iluminava o quarto, um espetáculo inverossímil e horrendo surgiu diante dos meus olhos. Por sorte, uma rajada de vento não apagou o fósforo. Se o tivesse apagado, poupar-me-ia a visão que me arrepiou os cabelos. Gritei, dei um passo para a porta e, louco de terror, espanto e desespero, fechei os olhos. No meio do quarto, havia um ataúde. Embora o fósforo tenha durado pouco, o aspecto do ataúde gravou-se na minha mente. Era de brocado rosa com galão dourado na tampa. O brocado, as alças e os pés de bronze indicavam que o defunto fora rico. A julgar pelo tamanho e pela cor, devia se tratar de uma jovem de alta estatura. Sem pensar, nem me deter, saí como um louco e desci as escadas a correr. No corredor e na escada, tudo era escuridão. Os pés enredavam-se-me no sobretudo. Não sei como não caí e me quebrei os ossos. Na rua, encostei-me a um poste e procurei me acalmar. O coração batia descompassado. A garganta estava seca. Não me assustaria se encontrasse no meu quarto um ladrão, um cão raivoso, um incêndio. Não me assustaria se o teto desabasse. Tudo isso é natural e concebível. Mas como fora parar ali um ataúde? Um ataúde caro, evidentemente destinado a uma jovem rica. Como aparecera no pobre cômodo de um empregado insignificante? Estaria vazio ou conteria um cadáver? E quem seria a infeliz que me fazia tão terrível visita? Mistério! Seria um milagre ou um mau presságio? Eu perdi a cabeça com conjecturas. Na minha ausência, a porta ficava sempre trancada e só os meus melhores amigos conheciam o lugar onde escondia a chave.
Mas não seriam eles a enfiar um ataúde no meu quarto? Podia-se supor que o agente funerário o trouxesse por engano. Nesse caso, porém, não o faria sem cobrar o preço ou, pelo menos, um sinal de pagamento. Os espíritos haviam profetizado a minha morte. Ter-me-iam dado um esquife? Eu não acreditava e continuo sem acreditar no espiritismo. Mas semelhante coincidência era capaz de desconcertar qualquer um. Era impossível. Sou medroso, covarde. Tinha sido alucinação. Ao regressar a casa, estava tão impressionado que vi o que não existia. Claro, que mais poderia ser? A chuva encharcava-me, o vento sacudia o meu chapéu e rodopiava-me o sobretudo. Eu estava encharcado até os ossos, sem chapéu nem sobretudo. Tinha frio. Não podia ficar ali. Mas para onde ir? Voltar ao quarto e defrontar-me outra vez com o ataúde? Impensável. Enlouqueceria se tornasse a ver aquele féretro que provavelmente continha um cadáver. Decidi passar a noite em casa de um amigo. Panuidim, secando o rosto banhado de suor frio, suspirou e prosseguiu. O meu amigo não estava em casa. Depois de chamar várias vezes, convenci-me de que saíra. Procurei a chave atrás da viga. Abri a porta e entrei. Apressado, tirei o sobretudo molhado e atirei-o ao chão. Deitei-me no sofá. As trevas eram absolutas. O vento rugia com mais força. Na torre do Kremlin bateram 2 horas. Peguei num fósforo e acendi-o. Mas a luz não me tranquilizou. Pelo contrário, o que vi encheu-me de horror. Vacilei um momento e fugi dali como um louco. Na sala do meu amigo, vi outro ataúde, 2 vezes maior que o primeiro. A cor castanha dava-lhe um aspecto sombrio. Por que estaria ali? Não havia dúvida, era alucinação. Era impossível que em todos os cômodos houvesse ataúdes. Evidentemente, onde quer que eu fosse, levaria comigo a visão da última morada. Pelo visto, padecia de uma doença nervosa, por causa da sessão espírita e das palavras de Spinoza. Estou ficando louco, pensava, segurando a cabeça. Meu Deus, que hei de fazer? Sentia vertigens. As pernas tremiam. Chovia a cântaros. Estava encharcado até os ossos, sem chapéu nem sobretudo. Impossível voltar para buscá-los. Tinha certeza de que tudo aquilo era alucinação. Contudo, o terror prendia-me. O rosto inundado de suor frio, os cabelos arrepiados. Estava a enlouquecer e arriscava-me a apanhar uma pneumonia. Por sorte, lembrei-me de que, na mesma rua, morava um médico, meu conhecido, que também assistira à sessão espírita. Dirigi-me à casa dele. Na época, era solteiro e ocupava o 5º andar de um prédio grande. Os meus nervos ainda tiveram de suportar novo abalo. Ao subir a escada, ouvi um estrondo atroz. Alguém descia a correr, batendo violentamente às portas e gritando com todas as forças: "Socorro! Médico!" Momentos depois, vi surgir uma figura sombria que quase rolava a escada abaixo. "Pagostov!" exclamei, reconhecendo meu amigo médico. "É você? Que aconteceu?" Ele parou, agarrou-me a mão convulsivamente. Estava lívido, respirava com dificuldade, tremia e tinha os olhos esbugalhados, desfocados. "É você, Panuidim?" perguntou com voz rouca. "É mesmo você? Está pálido como um cadáver. Meu Deus, não é alucinação? Assusta-me." "Mas que aconteceu?" perguntei, também lívido. "Meu amigo, graças a Deus é você mesmo. Que alegria vê-lo. A maldita sessão espírita arruinou-me os nervos. Imagine o que apareceu no meu quarto quando regressei. Um ataúde." Não podia acreditar e pedi-lhe que repetisse. Um ataúde mesmo", disse o médico, exausto, sentado na escada. "Não sou medroso, mas o próprio diabo ficaria assustado ao encontrar um ataúde no quarto depois de uma sessão espírita." Então, balbuciando e tartamudando, contei-lhe que também eu vira 2 ataúdes. Por instantes, ficamos calados, olhando-nos fixamente. Depois, para nos convencermos de que não sonhávamos, começamos a beliscar um ao outro. Os beliscões doem,
Logo, não estamos a dormir, e os ataúdes, o meu e os seus, não são ilusões de ótica, mas existem realmente. Que faremos? Passamos uma hora a fazer conjecturas. Estávamos congelados e, por fim, resolvemos dominar o terror e entrar no quarto do médico. Chamamos o porteiro, que subiu conosco. Ao entrar, acendemos uma vela e vimos um ataúde de brocado branco com flores e franjas douradas. O porteiro fez o sinal da cruz com devoção. "Vamos verificar", disse o médico, tremendo, "se o ataúde está vazio ou com ocupante." Após muita hesitação, aproximou-se e, rangendo os dentes de medo, levantou a tampa. Olhamos e vimos que o ataúde estava vazio. Não havia cadáver, apenas uma carta que dizia: "Querido amigo, tenho certeza de que, como bom amigo, me ajudará a defender a honra e a fortuna. Sabe que o negócio do meu sogro está à beira da falência. Tem muitas dívidas. A qualquer dia virão executar-lhe os bens. Isso arruinar-nos-á e desonrar-nos-á. Decidimos esconder o que tem maior valor, e como a fortuna do meu sogro é feita de caixões, os melhores da nossa cidade, procuramos salvar os mais valiosos. Conto com a nobreza e a generosidade de todos vós. O ataúde ficará apenas uma semana consigo. Enviei caixões como este a todos os que se consideram meus amigos. Seu amigo, Tilustin." Depois daquela noite, tive de me submeter a um tratamento nervoso durante 3 semanas. O nosso amigo, genro do fabricante de caixões, salvou a fortuna e a honra da família. Agora tem uma funerária e vende monumentos fúnebres. Mas o negócio não vai bem. E às noites, ao regressar para casa, temo encontrar junto à minha cama um catafalco ou um mausoléu.